E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em mais uma edição do podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Aula a Mais. E como prometido, vocês vão ter acesso aqui ao meu áudio da minha discussão realizada na terceira capacitação em esportes aquáticos do Instituto em Esporte. Eu espero que vocês gostem e me ajudem a divulgar o podcast para que a gente alcance o máximo possível de professores. Bom dia, pessoal. É um prazer estar com todos vocês, agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade. Eu acho que é sempre bom conversar com outros professores, conhecer diferentes pontos de vista, diferentes realidades, isso faz a gente crescer também, ok? Então, me chamo Guilherme Tucher, sou professor na Escola de Educação Física e de Esportes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá na universidade, eu e a professora Francine coordenamos diversas atividades, como grupo de pesquisa, projeto de extensão, a especialização que vai começar agora em junho. Alguns de vocês estarão com a gente, a Michele, quem mais? Tiago, como é que é o seu nome? A Joyce, legal, Roberto. Então a gente tem feito de tudo, eu e o Roberto a gente estava conversando antes, para poder mudar a cara do Rio, né, Roberto? A gente vê tantas pessoas querendo estudar, tantas pessoas boas e às vezes falta oportunidade. Então essa é uma das nossas missões. E além disso, como se não tivesse muita coisa para fazer, eu ainda tenho meu site, alguns de vocês devem conhecer, e eu sempre coloco lá textos, vídeos, inclusive no meu canal do YouTube. Eu tenho um grupo no Telegram, depois se vocês quiserem fazer parte, onde eu coloco as atividades que eu participo e que eu desenvolvo também. Inclusive, eu escrevi um texto baseado na discussão que nós teremos aqui hoje e eu vou colocar depois no meu site. Eu fiz um plano de aula da nossa prática, depois eu vou colocar no site também. Então, se alguma coisa assim passar um pouco despercebida, depois vocês conseguem ler esse material e reforçar o que a gente discutiu aqui. Isso aqui é um dos livros que eu estive envolvido ou como organizador ou como autor. Esse livro aqui que alguns de vocês encomendaram comigo, já está lá fora, tá bom? Esse livro aqui é um livro que eu escrevi sobre polo aquático, mas tem diversos capítulos sobre nado de borboleta, sobre adaptação ao meio aquático. Ele está gratuito no meu site, ele está em PDF. Então vale a pena pegar depois. E esse livro aqui é um livro que a gente escreveu no ano passado com 2 alunos do grupo de pesquisa, a Tamires e o Ronan, que é uma proposta de formação de atletas de natação no Brasil. Então é um planejamento, que é o que a gente vai discutir aqui, é uma proposta de planejamento, etapa por etapa, para que essas crianças de 2, 3 anos, se tiverem interesse, se for a possibilidade, venham a se tornar atletas de desempenho, de alto desempenho. Então, por trás disso tudo, tem a ideia do planejamento da organização. Eu virei há poucos dias... Alô? Virei. Eu virei sim. Eu virei há poucos dias garoto propaganda da Finish, tá bom? Não estou muito acostumado com isso, fico tímido ainda, mas estou tentando. Mas eu realmente gosto da marca, eu já tenho diversos equipamentos, e por causa dos equipamentos que eu já tenho, que eles me propuseram a ideia da parceria, tipo assim, esse cara já tem tudo, não preciso passar nada para ele. E eu vou estar frequentemente fazendo revisões desses materiais. E se vocês quiserem adquirir alguns materiais, tem a possibilidade de desconto, que é o Tucher Finish 10, para poder comprar no site. Chega de jabá, Roberto, vamos lá. A gente está aqui hoje para poder falar sobre o planejamento das aulas de natação. E uma coisa que eu acho muito importante é a gente entender que a preparação ela é tão importante quanto a nossa ação. Então, a gente refletir sobre o que a gente vai fazer depois é muito importante. Infelizmente, a gente não tem essa prática, mas a gente precisa adquirir. Eu vou mostrar para vocês um caminho. Tudo isso começou lá em fevereiro. Aqui está o Roberto. Ó. Quando o Roberto me mandou uma mensagem, ele falou assim, professor, você está livre no dia 18? Eu falei, para poder oferecer um curso, como a gente fez há 2 anos atrás? Eu falei, beleza, Roberto, pode contar comigo. Depois a gente foi conversando e ele falou assim, eu perguntei para ele, Roberto, o curso é sobre o quê? Ele falou, é sobre planejamento. Eu falei, poxa, muito interessante, fácil para mim. Mas o que sobre planejamento? Aí vem a bomba, né? Não, na verdade eu quero que o senhor fale sobre planejamento quando as turmas forem heterogêneas. Eu falei, tá bom. Ele, não, professor, mas quando a gente tem assim, uma criança, um jovem, um adulto, alguém que sabe nadar, alguém que não sabe nadar. Aí eu falei para ele assim, pô, Roberto, mas aí não é planejamento, é falta de planejamento, lembra? Professor, mas isso é muito comum, e realmente isso é muito comum, e eu também já passei por isso. Então, eu também vou falar sobre estratégias que a gente pode ter para poder evitar que isso aconteça, tá bom? Então, a proposta é a gente entender, quando eu tenho turmas ou alunos com níveis diferentes, o que eu posso fazer, que estratégias eu posso ter
para poder manter a qualidade da minha aula, sabendo que aquele não é a melhor condição, mas que eu possa manter a qualidade da minha aula. E também a gente vai falar muito mais rapidamente sobre o que a gente pode fazer em termos de planejamento para que isso não aconteça. Então, a nossa discussão está dividida em dois momentos. O que a gente vai fazer caso essa situação aconteça e o que a gente pode fazer para que isso não aconteça. Mas antes disso, eu tenho vários vídeos sobre planejamento no meu canal do YouTube. E essa pessoa aqui, que eu risquei o nome dela, lógico, vocês podem ver depois se vocês quiserem, mas não vai fazer diferença. Ela escreveu assim para mim, em algum desses vídeos, não me lembro exatamente porquê, ele falou assim, 50 metros em 1 minuto e 30, vixe, não consigo. 50 metros em 1 minuto e 30. Aí o que eu pensei? É tão devagar que ele não consegue fazer. Aí eu escrevi assim, muito lento, não é? Mas existem casos e casos. Aí ele, não, eu não consigo mesmo. Eu faço 34 metros em 1 minuto e 30. Então assim, olha como é que a gente tem diferentes realidades dos nossos alunos. Fazer 34 metros em 1 minuto e 30, acho que a gente consegue fazer até de cachorrinho. Só que a pessoa está aprendendo a nadar, então isso para ela realmente é uma dificuldade, é uma barreira. Aí eu escrevi, agora eu entendi, vamos resolver esse problema. Aí vem um ponto que eu quero trazer para vocês. Ele foi meio grosseiro, mas só para vocês entenderem a ideia. O cara que era para ser, o cara que era para ser meu instrutor de natação é muito ruim. Já me deixou fazendo aquecimento por 45 minutos 3 vezes. O que acontece? O professor ele tem tantos alunos numa mesma turma que ele vai dar atenção a um aluno e ele esquece do outro aluno. Então ele não sabe o que ele passou para um aluno, o que ele passou para outro aluno e ele esquece de alguns. E o cara ficou fazendo 45 minutos de aquecimento. Não tem plano de aula, ele não é professor de natação, ele é um aluno. De onde ele tira essa ideia de não tem plano de aula? Pode ser que ele seja professor de português ou de matemática, eu não sei. Ou pode ser o que tem acontecido muito frequentemente, os nossos alunos acessam as redes sociais para poder aprender a nadar. Então ele chega no clube para poder ter aula com a gente, na academia, com um montão de informação que ele pegou na internet. Então, sei lá, ele deu o azar de entrar no meu canal do YouTube e tinha lá a ideia de fazer plano de aula. E ele está criticando o professor dele porque o professor não tinha um plano de aula. Ele só passa exercício para quem pede. O cara é arrogante, não responde nem boa noite. Vira as costas e sai andando. Deve ser um tal de método, aí coloca o nome do método aqui que ele não gosta. A academia diz que aplica. Eu prefiro vir assistir vídeos no YouTube. Então ele prefere fazer um processo de autoaprendizagem com discussões que não são necessariamente a que ele precisa do que ser atendido pelo professor, porque ele acha que o professor não tem planejamento. Então, nossa discussão aqui está dividida em dois momentos. Eu vou falar o que a gente tem que fazer quando isso acontecer, as turmas forem realmente heterogêneas, e o que a gente pode fazer para isso não acontecer. Então, esse primeiro momento aí, o que fazer quando acontecer? Primeiro, a ideia é a gente entender o seguinte, essa confusão nas nossas turmas, de termos turmas heterogêneas, geralmente isso acontece por questões financeiras. A gente precisa ter numa mesma turma o máximo possível de alunos para que o proprietário consiga pagar o professor, consiga pagar a piscina e tudo que ele precisa pagar. Isso também pode acontecer por falta de planejamento. Infelizmente, na graduação, a gente não aprende como planejar as nossas aulas de natação, de basquete, de futebol, de qualquer outro esporte. A gente tem que aprender isso depois, por isso que é importante sempre continuar estudando. E os gestores, e às vezes até os professores, não entendem que o planejamento vai resolver esse problema aqui. Porque se uma criança ou um adulto chega na escola de natação, no clube, e ele vê que tem um planejamento, e ele vê que ele é bem atendido naquela aula, com certeza ele vai ficar satisfeito e isso vai trazer um maior retorno financeiro para a academia. Então a gente precisa fazer esse link, mostrar isso para o gestor, um bom planejamento, alunos mais satisfeitos, alunos que aprendem mais, alunos que nunca vão embora e a gente tem mais retorno financeiro. E é lógico que isso pode acontecer por diversos outros motivos também. O professor está desmotivado, o professor não quer nem saber, tem aluno que a gente sabe que é um pouquinho mais complicado, mas a gente precisa saber lidar com essas questões. Mas no final das contas a gente vai ter, no início, talvez um aluno extremamente motivado, porque os adultos, por exemplo, querem aprender, aquela pessoa que nunca pôde fazer aula de natação porque morava longe de um clube, porque não tinha dinheiro, agora ele pode fazer. Então ele cria toda uma expectativa. E ele fica encantado no início e o professor também. Mas à medida que o tempo passa, como as coisas não acontecem da maneira que os dois queriam, eles se sentem desmotivados.
E a tendência que a gente tem é sempre culpar o outro. Então o professor culpa todo mundo, o aluno culpa todo mundo e a culpa nunca é da gente. Isso já aconteceu comigo também. Isso aqui, Lucas, sou eu quando tinha a sua idade. Pode não parecer, porque naquela época as câmeras fotográficas não eram do jeito de hoje, mas isso aqui era uma turma, tinha mais 2 alunos aqui. Então tem o Paulo, o Alexandre, a Aline, e tinha o Patrick, que só tinha 8 anos, o Paulo que devia ter uns 12 mais ou menos, e ainda tinha o Pedro. Por incrível que pareça, o aluno que tinha melhor domínio da água era o Patrick, que tinha 7, 8 anos de idade. Mas era um moleque ligado no 220. Quando a Aline foi procurar a escola de natação, eu falei para ela assim, Aline, esse horário não é o melhor para você, porque aqui só tem criança, vai ser muito difícil. Tem o Patrick que é ligado no 220, tem o Alexandre que sabe nadar, e tem o Paulo e o Pedro que não sabem quase nada. Ela, professor, mas eu não sei quase nada. Eu falei, pô, mas é uma aula para criança. Ela, não, mas eu trabalho com crianças, eu gosto de criança. Então imagina a situação, alunos de diferentes idades, com filosofias ou entendimentos diferentes do que deveriam ser uma aula de natação e com habilidades também diferentes, que não estavam associadas à idade. Então o mais novo era o melhor, mas era um menino que não estava ainda emocionalmente preparado para ficar fazendo pernada de crawl para um lado e para o outro, porque isso é chato. Então ele ia para a aula de natação para brincar, o Patrick. Ela ia para aprender. Ele, por ser mais velho, que estava querendo aprender e brincar ao mesmo tempo. E a gente tem que dar conta de todo mundo. E tinha um outro professor que trabalhava comigo nesse mesmo clube, que foi uma piscina que a gente arrendou, que ele trabalhava com as crianças um pouco mais velhas, as turmas eram relativamente mais homogêneas, mas o que acontecia? Cada um deles chegava na aula de natação num horário diferente, porque tinha curso de inglês, curso de informática, curso de violão. Então acho que as aulas aqui começavam, por exemplo, 2 horas da tarde. Tinha alunos que chegavam 1h50, 2 horas, 2h05, 2h15. E ele diversas vezes me pediu ajuda para poder tentar organizar a aula dele. E eu falei, pô, faz um planejamento, faz um plano de aula, etc. Ele, eu vou fazer. Só que ele não percebeu uma coisa que para mim é muito importante. Para que a gente consiga controlar a turma, a gente precisa criar estratégias onde todo mundo comece a atividade mais ou menos ao mesmo tempo e termine ao mesmo tempo. Porque ele ficava assim, ele fazia o plano de aula dele e ficava assim, Roberto, o que você já fez? Eu, Roberto, eu já fiz isso e isso. Aí ele olhava o plano, então você faz isso. Francine, o que você já fez? E nisso a Renata chegou, eu já acabei, hein? Imagina, uma turma com 15 adolescentes de 12, 13 anos, ele ficava maluco. Eu olhava para a cara dele, eu percebi que ele queria morrer. E isso não é bom, ninguém acha que deveria querer morrer. E por incrível que pareça, isso acontece até na UFRJ. A gente recebe os alunos da graduação, isso aconteceu com vocês também, cada um deles tem uma experiência completamente diferente na aula. Então, sempre nós teremos as turmas heterogêneas, só que os extremos também são ruins. Então, o que eu vou falar para vocês hoje aqui é muito mais baseado na minha experiência, na minha observação, do que realmente... Revezamento de microfone. Acho que ele está cansado de mim. Alô, alô. Do que realmente um livro que a gente tenha lido, ou um artigo. Infelizmente, isso não tem na literatura. E é um compromisso que a gente tem que ter. Trazer para a literatura aquilo que realmente resolve os problemas da prática. Então, eu vou apresentar para vocês aqui 7 condições com possíveis 7 estratégias para poder solucionar esse problema quando a nossa turma é heterogênea. Didaticamente, eu vou separá-las em diferentes condições para ficar fácil a gente entender. Mas é lógico que na prática você pode juntar as duas, juntar 3, usar um pouquinho da aula, uma metodologia, uma estratégia, numa outra parte da aula, uma outra estratégia, ok? E a nossa ideia da prática é experimentar essas estratégias. Mas qual o problema? Vocês são 55. Então, outro desafio, as pessoas são diferentes e a turma é numerosa. Vamos ver onde a gente vai chegar. Eu espero que eu não fique com essa cara de eu quero morrer. E qualquer coisa eu peço para Renata e Francine me ajudarem. Então vamos lá, condição 1. O objetivo principal está na técnica. Então percebam o seguinte, por pior que seja o seu planejamento, você está numa aula com a intenção de ensinar alguma coisa. E o objetivo principal é na técnica e os alunos possuem habilidades técnicas diferentes. Não, eu quero ensinar técnica, mas eu entendo que os meus alunos têm habilidades técnicas diferentes. A ideia para todas as estratégias é eu criar ou dividir o meu grupo em subgrupos. E essa divisão, dependendo da atividade que você quer passar, pode ser por características técnicas ou por características físicas. Às vezes as duas se associam, mas nem sempre. Então a gente pode ter o mesmo objetivo e a mesma atividade. Então, por exemplo, quem está na raia aqui número 2, que é um pouquinho pior, vai fazer 6 de 25, a raia 3, 8 de 25 e a outra raia 8 de 50.
O objetivo é o mesmo, por exemplo, pernada do nado de crawl, é o que você quer que eles aprendam. Então o objetivo é o mesmo e você vai propor exatamente a mesma atividade. Como é que você vai diferenciar? Pela quantidade do que eles vão fazer. Então esse grupo que você entende que é o pior, eles vão fazer 25 metros, ou 12 metros, ou 15, eu só coloquei aqui uma distância aleatória, só para a gente ter uma ideia. E eles vão parar e você vai acompanhar os alunos até o outro lado da piscina, para depois fazer as considerações, as correções. À medida que eles estão descansando, você está explicando a correção, eles estão descansando. Esse grupo que é um pouquinho melhor, possivelmente eles não precisam parar lá, porque eles conseguem ir e voltar sem parar, e eles não precisam tanto da sua atenção. Então você vai dar orientações para eles só quando eles pararem aqui. O que eu gosto muito de fazer, e o Lucas já deve ter percebido isso, as primeiras vezes eu dou orientações que são gerais, então esses dois grupos aqui vão parar lá do outro lado. Chego lá, eu passo orientações que são gerais, porque geralmente os erros mais grosseiros são comuns, e todo mundo ouviu, ah, legal. Pode ser até que o Thiago tenha pensado assim, pô, mas eu não errei isso. Não tem problema, são considerações gerais. Quando eles voltarem e pararem do outro lado, eu vou começar a fazer as considerações que são específicas. Eu vou falar, Thiago, corrige isso aqui. Lucas, presta atenção nos seus pés. Michele, olha a frequência, está muito lenta. A pernada tem uma frequência maior. E eu começo a dar orientações gerais, até porque eu não consigo olhar 60 pessoas de uma vez só. Então, as primeiras vezes eu dou uma passada geral, vejo o erro mais comum, ideias gerais. Depois começo a dar ideias específicas. Então, fica uma coisa para vocês pensarem. Eu posso também ter o mesmo objetivo e propor atividades diferentes. Como? Mais uma vez, só para ficar fácil, é uma atividade de pernada. Um grupo pode fazer com respiração, colocando os pés no chão, pernada crawl, com as duas mãos para frente. Se a gente pede para respirar frontal, o corpo todo desequilibra. E a criança, o aprendiz, não consegue fazer a pernada por causa do problema da respiração. Então, eu vou falar, quem está nesse grupo aqui é pernada crawl. Só que para poder respirar, coloca o pé no chão. Aqui pode ser com respiração frontal ou virando para a posição dorsal, que já é um pouquinho mais complexo. E se eu quiser aqui, mesmo que o objetivo seja pernada, eu posso propor fazer uma abraçada e respirar lateralmente. Mas o foco está na pernada. Então percebam que o objetivo é o mesmo, pernada, mas eu diferenciei a atividade entre eles mantendo o mesmo objetivo. Porque se você também muda o objetivo, você fica maluco. Porque são várias turmas, são várias aulas, são vários alunos. Aqui eu dividi só em 3 grupos, mas você pode ter 3 grupos, 4 grupos, aí depende da sua realidade. Mais uma vez, a preocupação é que a gente tem um início comum e um término comum. Então, eu acredito que depois que todos esses 3 grupos fizerem atividades, vão terminar mais ou menos no mesmo tempo. Segunda estratégia aí, segunda condição. O objetivo agora está no condicionamento físico e os alunos não estão bem condicionados. Então, além deles serem diferentes, a intenção é melhorar um pouquinho o condicionamento físico, a gente entende que são adultos, mas eles não estão bem condicionados. Então, mais uma vez, posso criar diferentes grupos, diferenciá-los pela distância que eles vão nadar, os exemplos são só aleatórios, 10 de 25, 5 de 50, 2 vezes, uma de 50 e uma de 75. Poxa, como é que está diferente? Aqui ele vai nadar 75 sem parar, esse grupo aqui não consegue. Eles têm que fazer de 25 e 25. E esse aqui 3 de 100, por exemplo. No final, dá mais ou menos o mesmo volume. Como a gente entende que eles são diferentes, e aqui o objetivo é condicionamento físico, não técnico, não significa que eles têm que parar toda a piscina para fazer correção, porque o foco está mais no condicionamento físico. É lógico que se tiver um erro muito grotesco, eu vou ter que falar para a pessoa. Para aqui, corrige isso, etc. Mas eu estou corrigindo a partir do nado completo, não a partir de um exercício de técnica. E outra coisa que a gente pode fazer é pensar o intervalo para cada piscina, para cada repetição, sendo controlado pelo professor ou pelo aluno. Pelo professor, eu vou dar o sinal de largada para cada piscina. Eu controlo mais a turma, mas como são diferentes realidades, fica difícil de eu observar os alunos. Aí você tem que pensar o que é melhor para você. Quando os alunos controlam o descanso, tem que ter um cronômetro lá de fora, ou eles vão contar, que talvez seja o que a gente vai fazer aqui, são 20 segundos, eu vou contar até 20 e depois eu vou sair. E esse tempo ele pode ser fixo ou pode ser máximo. Então, por exemplo, eu vou falar o seguinte, vocês vão fazer 3 de 100 descansando 20 segundos, é uma realidade. Ou vocês vão fazer 3 de 100 descansando até 20 segundos, é outra realidade.
Porque se a Michelle descansou 5 segundos, 10 segundos, ela se sente bem para fazer a próxima repetição, ela pode fazer. Então percebam que mesmo dentro de cada grupo, eu estou respeitando a característica de cada um dos nossos alunos. Então pode ser que na primeira a Michelle descanse 10 segundos, ela, caramba, eu descansei pouco, preciso descansar mais. Ela vai descansar 20 na próxima e 30 na próxima, mas o descanso máximo é 30. É lógico, se ela não conseguir descansar isso, for pouco, ela pode falar, poxa, Guilherme, está muito rápido para mim. Aí o que eu posso falar que é uma outra coisa que a gente precisa ensinar os alunos, a controlar a intensidade do nado. Ele precisa nadar 100 metros com velocidade de 100 metros. E às vezes quem está descondicionado não entende muito bem, ele vai nadar 100 metros, mas faz um tiro de 25 e depois vai se arrastando por 75. Não, são 100 metros com uma velocidade controlada para 100 metros. Terceira condição, o objetivo também está no condicionamento físico e os alunos agora têm um condicionamento físico melhor. Então a gente pode tanto propor estímulos de velocidade, de capacidade anaeróbica, de potência aeróbica, de limiar anaeróbico e de capacidade aeróbica. Ou seja, você pode oferecer estímulos para qualquer sistema de fornecimento de energia, controlando agora o tempo da atividade. O que a gente precisa, na verdade, entender? Ou a distância, né? Você precisa entender que, em termos de fisiologia, um tempo de estímulo está associado a uma distância. Só que como os alunos são diferentes, o que a gente pode fazer? Por exemplo, um treino de velocidade aqui. Os alunos vão fazer 4 vezes de 10 segundos, descansando 2 minutos. Poxa, Guilherme, descansando 2 minutos? Sim, porque é um estímulo de velocidade. Se eles não descansarem 2 minutos, eles não vão conseguir fazer todas no máximo. Isso é uma outra coisa que a gente precisa ensinar aos alunos, nas aulas de aprendizagem de condicionamento físico. Que ele está parado na borda não é porque você está enrolando, é porque quando ele tiver que nadar, ele tem que nadar rápido. E se ele não descansar, ele não consegue sustentar aquilo. O aluno acha que ele tem que ir para a aula de natação e sempre vai fazer um aeróbico fraco, que é a capacidade aeróbica. Ele tem que sempre estar nadando. Ele não entende que a pausa faz parte do treinamento. Como o estímulo é determinado pelo tempo de 10 segundos, algumas pessoas, se forem extremamente boas, vão fazer 25 metros em 10 segundos. Outras vão fazer 6, outras vão fazer 15, não tem problema, mas todo mundo nadou no seu máximo durante 10 segundos. Se for um estímulo de capacidade anaeróbica, que é o pior tipo de estímulo que tem, 6 vezes de 30 segundos descansando 2 minutos. 30 segundos, algumas pessoas vão fazer 50 metros, outras vão fazer 30, outras vão fazer 50 e poucos, não interessa, mas está todo mundo no seu máximo. Lembrem-se, o que tem por trás disso é a fisiologia. O que determina a duração do estímulo é a fisiologia. A gente está muito acostumado a pensar em distância, porque é mais fácil. Mas, na verdade, a distância está associada à duração do estímulo. E aqui o estímulo, por exemplo, de capacidade aeróbica, que é o aeróbico fraco. Fazer uma vez de 20 minutos. Tem um cara que vai nadar 1.000 metros, o outro 1.500, o outro vai nadar 600. O que você também pode permitir? Isso aqui é uma coisa ou outra, tá? Não é tudo ao mesmo tempo, certo? Então, é um dia onde só tem esse tipo de estímulo. E você pode também separar os alunos por raia. Tem aluno que não consegue nadar 20 minutos sem parar. Ele nada 50, para, nada 75, para, nada 25. Tem outro que vai parar a cada 200. Tem gente que não precisa parar hora nenhuma. Mas você está lidando com as diferenças dos alunos e está permitindo que cada um deles seja atendido com qualidade, que é o que a gente quer. Quarta condição. O objetivo pode ser físico ou técnico e a proposta é a gente fazer uma atividade onde o grupo seja unido num grupo só e a atividade vai ser em forma de circuito. Então a gente pode determinar que cada raia seja realizada uma atividade diferente. Mais uma vez, os exemplos que estão aqui são aleatórios, é só para a gente ter uma ideia. O que, se 200 metros é muito ou pouco, depende da realidade de cada um dos seus alunos. E como eu disse que a gente pode mesclar algumas das condições, alguns alunos na raia 1 podem fazer 200 e outros podem fazer só 100. Ou podem fazer 4 de 25. Pode ser tudo físico, pode ser tudo técnico, cada raia uma atividade técnica, ou pode ser físico e técnico. E outra coisa, não é porque necessariamente, por exemplo aqui, ó, pernada peito com prancha e cabeça alta, não é porque é pernada de peito que isso é técnico, que pode ser físico também. Só que a ideia de mesclar nado completo com parciais de outro nado faz com que o músculo descanse. Então você faz crawl completo, pernada costas, pernada peito, borboleta, se a pessoa souber nadar, você está mesclando os nados para a pessoa descansar nadando. Então nesse exemplo aqui, os alunos fariam 200 metros crawl e teria que nadar rodando na raia, né? Vai pela direita, volta pela direita.
Aí tem que ver quantos alunos você tem. Se forem 60, não dá para nadar 60 numa raia só. Mas se você tiver 10 alunos, 12 alunos numa turma, isso pode acontecer. E ver o tempo que você vai separar um aluno do outro. Sei lá, o segundo está aqui. Quando o primeiro chegar no meio da piscina, o segundo sai. E você vai coordenando entre eles. Terminou os 200 metros, eu mudo de raia. Faço o que é proposto na segunda raia. Terminou o que está na segunda raia, faço a terceira, a quarta, a quinta, eu vou mudando de raia e mudando de atividade. Tá calor, né, Roberto? Tranquilo. E o que você pode fazer também? Fez o circuito todo uma vez, o aluno pode sair da piscina e repetir o circuito de novo. Então perceba que os alunos ficam mais independentes. É uma proposta mais para condicionamento físico. Depois a gente vai ter um momento para conversar, se vocês tiverem dúvida, não tiverem entendido. Está muito rápido ou está tranquilo? Tiagão? Sua cara não está boa não, hein? Olha lá, hein? Tomou café? Então tá. Beleza, quinta condição. O objetivo principal pode ser físico ou técnico. E a ideia é utilizar um quadro para poder passar essa atividade. Na segunda-feira eu mandei mensagem para o Roberto. Roberto, você tem aquele clip chart para poder colocar do lado de fora da piscina? Ele, professor, não tem não, mas a gente compra. Aí está aqui. Então a gente pode passar a atividade num quadro, colocar do lado de fora da piscina e os alunos vão seguir a proposta do que está no quadro e você tem mais independência para poder acompanhar o que eles estão fazendo. E não precisa ficar aquele negócio assim, professor, acabei a primeira, o que eu faço agora? Ele vai olhar no quadro. Dependendo da condição, você pode usar o quadro só para uma raia e você está acompanhando mais uma outra raia que precisa da sua atenção. Se você tiver mais de um quadro, você pode utilizar mais de um quadro. Depende também do tamanho do seu quadro. Então é uma proposta que funciona muito bem. Num clube que eu trabalhei, não aquele que eu mostrei em outro, às vezes acontecia do professor faltar, sei lá a gente dividia em raso, médio e fundo. Eu trabalhava com fundo, o professor do médio faltava, que eram crianças que precisavam de mais atenção. A gente pegava um quadro, que era aquele de giz ainda, passava as atividades para os alunos do fundo, porque eles são mais independentes, e eu substituía o professor no médio, que eram alunos que precisavam mais da minha atenção. Então, quanto menos dependentes os alunos forem do professor, mais essas estratégias funcionam, porque eles já sabem como é que é a técnica, eles entendem. É um aluno que você fala assim, Tiago, lembra da pernada? Ele já lembra que ele errou aquilo que ele tem que corrigir. Se é um aluno inexperiente, você tem que chegar. Não que seja seu caso, Lucas. Você tem que chegar, Lucas, a pernada é assim, você está fazendo desse jeito. Isso aí está tomando tempo da sua atenção que você poderia estar distribuindo para as outras pessoas. Então eu vou colocar ou um quadro lá de fora da piscina, posso mandar o treino ou a aula para os alunos pelo celular, o mesmo treino para todos eles. Se tiver algum tipo de diferenciação, eu posso diferenciar entre eles também. O aluno põe o celular numa capinha de plástico e o celular próximo da piscina, e ele pode estar acompanhando o que vai acontecer. É lógico que fazer isso em todas as aulas é um pouco complicado, mas às vezes você utilizar essa estratégia, principalmente se for algo voltado para o condicionamento físico, eu acho que funciona bem. Na corrida e na natação em águas abertas, geralmente eles reservam um final de semana para fazer o longão. O cara vai correr 20 km, o cara vai nadar 5 km. Então, por que não talvez reservar um dia no mês, um dia da semana, depende da estratégia de cada clube, para a gente passar um longão no quadro, os alunos vão acompanhar o treino e você está supervisionando. É lógico que essa supervisão não é vou ali rapidinho e não volta. A supervisão tem que ser de perto. Eu trabalhei numa faculdade com o Cristiano e ele falava assim, eu falava com ele, pô Cristiano, você não tinha que estar observando os alunos? Não, é supervisão. É supervisão, estou vendo de longe, eu tenho supervisão. Não é assim, você tem que estar de perto. Porque os alunos querem atenção. As pessoas estão ali para poder aprender. Se não fosse necessário, eu não precisava ali ficar contigo. E você pode também ter, eu fazia isso muito, uma pasta, uns plásticos, e você coloca o treino, a aula dentro desse plástico, próximo da piscina, e as pessoas, por exemplo, na raia do meio, preso assim no bloco, e as pessoas vão lá, olham o que tem que fazer, fazem, voltam, funciona também muito bem. Mais uma vez, não é para fazer sempre. Então vira treino online, essas coisas. O aluno está ali porque ele quer ter sua atenção. Sexta condição, o objetivo está na técnica e a gente vai utilizar um estilo chamado de avaliação recíproca. Qual é a ideia do estilo de avaliação recíproca? Existem vários estilos de ensino, alguns são mais centrados no professor e alguns são mais centrados no aluno. A gente vai mudando de uma ideia onde o professor controla tudo até uma proposta de autoaprendizagem, que é o aluno que vai aprender a nadar vendo vídeos no YouTube. Não é o que a gente quer.
mas existem os estilos que são intermediários. Então, qual seria a minha sugestão aqui? Como os alunos são de níveis diferentes, a gente tem que ter isso em mente. Eu vou formar duplas ou trios em cada uma das raias, tentando combinar um aluno que é um pouco melhor com um aluno que é um pouco pior. Por quê? O aluno que é um pouco pior, recebendo a orientação do colega dele, ele vai aprender, o professor está sempre de olho em todo mundo, o professor não vai embora, tá? O aluno que é um pouquinho pior, ele vai aprender tanto recebendo a orientação do colega, quanto vendo o colega nadar, porque a gente aprende de diferentes maneiras. E a pessoa que já sabe nadar, ela vai ter a paciência, o que a gente espera, porque é uma turma, de quando o colega for dar as orientações, às vezes o colega fala o seguinte: ah, Roberto, eu acho que foi legal. A pessoa que não sabe nadar direito, ela não sabe o que observar e o que corrigir. E o Roberto pode estar me ajudando. Poxa, mas e minha perna, você acha que está boa? Ah, não sei, faz de novo. Aí o Roberto vai fazer de novo. Ah, parece que está boa. Então, é um processo conjunto de aprendizagem. Por isso que o objetivo aqui é técnico, não é físico. E talvez não seja interessante fazer isso por 25 metros. Utilizar um percurso menor da piscina. Só tem piscina de 25 metros. Faz 12,5, tem a troca de conversa, de feedback entre os alunos, depois faz mais outro 12,5 e para. Porque imagina, eu ficar andando 12 metros, 25 metros do lado do Roberto, ele chegou do lado de lá da piscina, não cheguei nem nos 10 metros ainda. Então é um exercício de técnica que a gente faz em duplas. É um estilo muito, muito bacana, muito interessante, tá? Podem ser duplas ou trios. E também nada impede, como eu disse, de juntar com os estilos anteriores. Eu explico a atividade, explico para eles qual tem que ser o foco de observação, que eu não só vou falar assim, faz dupla, pernada de crawl com braçada lateral e vai embora. Não. Pernada de crawl com braçada lateral, eu quero que vocês percebam se a mão, por exemplo, está entrando na linha do ombro, que não está cruzando apoio. Como é que a gente tem que observar isso melhor? Ah, eu tenho que estar na frente do meu colega. Se eu estiver do lado, eu não vou estar vendo. Então, eu vou para frente dele, vou andar na frente dele para poder perceber se isso está acontecendo. Então, percebam que mesmo no caos, tem a ordem de você perceber o que eu tenho que observar. Não é só faz pernada crawl. Faz pernada crawl por quê? O que eles têm que observar? Quando chega do outro lado, eu posso ir para lá, principalmente nas primeiras repetições, e perguntar: ei, Lucas, conseguiu observar o erro? Tiago, o que você não conseguiu perceber? E a gente vai conversando para poder melhorar o processo de aprendizagem. Eu defendo muito nas minhas aulas a ideia do objetivo conceitual, que é fazer os alunos entenderem o que eles têm que fazer. Porque depois que a gente entende, vamos pensar no caso de vocês, depois que vocês entendem a ideia, vocês se sentem autônomos, autossuficientes para poder adaptar isso da maneira que for melhor. E sempre que alguma coisa der errado, você vai associar o que aconteceu com o que você tem de conceito e você vai pensar assim: poxa, eu errei nesse momento e eu vou me corrigir da próxima vez. Isso é bacana quando a gente passa uma atividade para o aluno e ele já entendeu o conceitual e ele fala assim para você: Guilherme, eu errei por causa disso. Ou eu errei, mas eu já sei por que eu errei. É diferente daquele aluno que a gente pergunta assim: por que você errou? Ah, eu errei? Ele nem sabe que errou, porque ele não sabe o que é para fazer. Ele só está repetindo o movimento. 7ª condição. O objetivo pode ser físico ou técnico e a aula é dividida em 2 momentos. Então, vamos supor que a minha aula seja de 50 minutos. Eu vou reservar os primeiros 25 minutos, é só um exemplo, você pode dividir da maneira que você quiser. Eu vou pegar os primeiros 25 minutos para poder desenvolver uma proposta e os outros, a segunda parte da aula, os outros 25 minutos para poder desenvolver uma outra proposta. Aqui eu posso utilizar qualquer uma das propostas que eu mostrei anteriormente, das estratégias, e no segundo momento qualquer uma das outras estratégias. Então vamos supor que aqui seja a parte mais técnica. Eu posso pensar qual estratégia que foi apresentada que seria interessante para turmas heterogêneas, onde fique fácil de eu controlar melhor os alunos. Eu uso na primeira parte da aula. Qual estratégia que seria interessante para melhorar aí a parte do condicionamento físico e ter o controle da turma? Eu vou utilizar essa estratégia na segunda parte da aula. Então, apresentei para vocês 7 estratégias, mas mesmo assim é importante que a gente tenha uma ideia de planejamento. Eu fiz uma live na semana passada, no domingo, de aquecimento do curso de hoje. Alguém assistiu? Beleza. Então tá lá no meu canal do YouTube. Fica um complemento para o que a gente vai falar aqui, além do texto, tá? Então, o que é a ideia de planejamento? Então, agora a gente tem que saber fazer o seguinte, pensar o seguinte: o que eu tenho que fazer
para poder evitar essa situação das turmas serem extremamente heterogêneas. As turmas sempre serão. Tenho lá 10 alunos numa turma de 12 anos. Tem um aluno que é um pouquinho melhor, o outro que é um pouquinho pior, isso sempre vai acontecer. Mas aí tem outras estratégias que eu vou falar aqui. A ideia é evitar os extremos. Então a ideia é a gente entender que quando eu penso em planejamento, eu penso de uma estrutura maior até uma estrutura menor. Agora que eu vi que é Fernanda. Oi, Fernanda. Quando eu comecei a fazer planejamento, isso eu falei na minha live lá, eu só fazia o meu plano de aula. Mas eu não entendia que o plano de aula ele é dependente de estruturas maiores de planejamento. Funcionava, mas eu percebia assim, pô, parece que está faltando alguma coisa. Depois que eu vinha entender o que estava faltando. Então, quando eu penso em planejamento de uma estrutura maior para uma estrutura menor, é parecido com aquele documento que eu apresentei para vocês da CBDA. A CBDA está sugerindo o seguinte, para crianças de tantos anos até tantos anos que tem essa característica, essa realidade, tem esse nível possivelmente de aprendizagem, a ideia é essa. Isso é uma estrutura maior. E depois eu vou pensar, para o meu clube, qual é a minha realidade? Para minhas turmas, para os níveis de aprendizagem, qual é a minha realidade? Para aquele professor, para aquela condição, até você chegar naquilo que é útil para você. Por que muitas vezes a gente não gosta de planejamento? Porque a gente não tem essa linha de raciocínio na nossa cabeça. Então a primeira ideia é, qual é o objetivo da minha escola de natação? Qual é o objetivo do meu clube, da minha academia? Por que ele existe? Por incrível que pareça, isso não é claro para a gente. E cada uma das academias, escolas de natação ou clubes existem por motivos diferentes. Algumas querem formar atletas, outras só querem dar a oportunidade de nadar em águas abertas, participar de travessia, participar de competições amadoras. Ah não, quero formar o nadador olímpico, é outra filosofia de trabalho. E como a gente não tem essa ideia, a gente recebe todo mundo e pensa assim, nadar é nadar, pô. Por que você está complicando? Lá na UFRJ a gente tem a disciplina de aplicação pedagógica da natação. E eu discuto um pouquinho dessa proposta aqui. E muitas vezes os alunos propõem, por exemplo, uma escola de natação ou um clube, uma filosofia de trabalho que é assim, eu só quero trabalhar com quem foi aprovado em concurso público e precisa fazer um tipo de TAF. Eu só quero trabalhar com essas pessoas. Então a pessoa vai para a escola de natação dele para passar por um projeto, por exemplo, de 3 ou 4 meses para ele nadar 50 metros em menos de 1 minuto. Para fazer 800 metros em menos de 16 minutos. É o objetivo daquela escola de natação. Por que isso é importante, pessoal? Porque quem é tudo não é nada. A gente precisa ter uma certa especificidade. Então, quando me procuram na minha escola de natação, a minha escola de natação tem essa filosofia, é isso que a gente acredita, que é o que acontece onde o Lucas trabalha, que eu acho bem bacana, na academia lá da Camila, e é uma linha de raciocínio para a gente seguir. Então, pensem, por que a escola de natação de vocês existe? E outra, se vocês começarem a trabalhar com alguém, qual é a filosofia de vocês aqui? Não pode você querer ensinar o que você acha que você tem que ensinar, porque você está dentro de uma estrutura que é maior do que você. Então, o que a academia quer? O que a escola quer? Qual turma que eu vou trabalhar? O que eu tenho que ensinar nessa turma? Não é o que ensinar na aula. O que tem pensado para o meu plano de curso? O que esse nível tem que aprender em termos procedimentais, conceituais e atitudinais? Depois, então, se eu entendo qual é o objetivo da minha instituição, eu vou pensar quanto tempo eu preciso para poder alcançar esses objetivos. O exemplo que eu falei para você anteriormente, os alunos pensaram que 3 meses era o suficiente. Até porque, geralmente, quando essas pessoas que vão fazer o TAF procuram a gente, é sempre assim, eu passei no concurso público e amanhã eu preciso nadar 800, não é assim? E ontem eu precisava nadar, então não adianta você se empolgar em fazer um planejamento muito longo. O que você pode fazer é o seguinte, se você passa a ser reconhecido enquanto uma instituição que prepara pessoas para o TAF, as pessoas vão te procurar com mais antecedência. Porque as pessoas não conhecem uma instituição que tenha essa finalidade, eles procuram qualquer lugar. Então, se eu entendo, estou fazendo um concurso para o bombeiro, se eu for aprovado, eu tenho que fazer uma prova em águas abertas, de nadar lá na Barra, até aquela ilha que tem lá no meio e voltar, eu vou procurar uma instituição que me treine para isso. Com antecedência, porque aqui a proposta é que você aprenda isso em 3 ou 4 meses. Então, dependendo do objetivo da sua escola de natação, você vai ter diferentes níveis de aprendizagem. Desde a adaptação da natação para bebês, até natação de jovens, e pode ser que você pare ali. Pode ser que você não queira trabalhar com adultos.
Porque não tem problema nenhum. Ou pode ser que você só queira trabalhar a partir da adolescência, com adolescentes e adultos. Ou pode ser que você só queira trabalhar com formação de atletas. Então você forma um atleta, você tem uma parceria com o clube, depois esse nadador é direcionado para um clube de natação competitiva. Porque a maioria dos clubes não quer formar, ele quer o atleta pronto. Então você trabalha na formação, ganha dinheiro com isso, forma bem formado, depois você vai se tornar referência na formação dos atletas, e esses atletas são direcionados para outros clubes. Eu não quero trabalhar com formação, só quero o atleta, um nadador pronto, com uma boa técnica, para depois treiná-lo para competir e ganhar. É outra proposta também. Só que a gente quer fazer tudo. Trabalho com bebê, trabalho com adulto, com idoso, o cara que quer fazer concurso, o cara que não quer fazer nada, aí não dá. Depois que você tem o objetivo da instituição, que você tem os níveis de aprendizagem, para cada nível de aprendizagem você vai ter o que a gente chama de plano de curso. Que é você pensar qual é o mapa, qual é o caminho que esse nível tem que seguir, quais são os objetivos gerais e específicos desse nível, o que esse nível tem que aprender. Porque percebam o seguinte, vê se isso não acontece. A gente está dando aula para um nível qualquer aqui, vamos supor que seja esse. E você vai ensinando o que você acha que tem que ensinar. Aí quando passa para esse outro nível, o professor está ensinando a mesma coisa. Aí a criança faz 10 anos de aula de natação e sempre aprendeu as mesmas coisas. Fez 10 anos de aula de natação, só sabe nadar crawl e costas. Peito ela arranha, borboleta nem chega perto. Não é, pessoal? Por quê? Porque não estava claro para a gente o que a gente tem que ensinar. E ao mesmo tempo não está claro para o aluno o que ele tem que aprender. Então se ele faltar, não tem problema nenhum, porque é sempre a mesma coisa. O que acontecia comigo? Lucas, desculpa os exemplos algumas vezes serem repetitivos, mas o que acontecia comigo? O aluno faltava a minha aula de natação uma semana. Aí ele voltava. Poxa, Roberto, você faltou semana passada. Aí o Roberto tinha a justificativa dele, moleque de 12 anos. Professor, eu tive prova. Tem que estudar, ué. Mas por que você não estudou antes? Como assim estudar antes? Olha como é que a natação é muito mais do que a própria natação. Como assim estudar antes? Você também não sabe que tem aula de natação? Você não pode faltar aula de natação. Você deixou de aprender isso, isso e isso. Aí eu pegava a minha pasta, que tinha os planos de aula. Ó, você deixou de aprender, fazia de propósito. Deixou de aprender isso, isso e isso. Como assim deixei de aprender? Não é só aula de natação? Mas se você faltar à escola, você não deixa de aprender alguma coisa? A aula de natação é a mesma coisa, velho. Seus amigos já estão lá na frente, o que eles estão sabendo fazer? Ah, o professor não sabia. E a gente faz aula de natação a vida inteira, ninguém nunca falou isso pra gente, que se eu faltar uma aula, eu deixo de aprender. E a tendência é que a criança deixe de faltar, que ela passe a estudar com antecedência, porque ela não quer faltar aula de natação. Aí depois o pai chega para você e fala o seguinte: o que você fez com o meu filho? Nada, por quê? Ele está estudando. Ele falou que não pode faltar aula de natação. Eu não fiz nada. Então percebam que, pessoal, que a gente precisa desse aluno frequentando a aula para ele aprender, para ele se sentir evoluindo, para que a gente ganhe nosso dinheiro. Então o aluno precisa ter um motivo para ir para a aula. Ele vai ter que gostar de você, vai ter que gostar do ambiente, da turma, mas ele tem que sentir que ele está aprendendo e que tem um processo de aprendizagem. Então, para cada nível desse, eu tenho meus objetivos, geral, específico, conteúdos de ensino, e eu vou distribuir os conteúdos de ensino ao longo da duração do nível. Vamos supor que esse nível dure 6 meses. E eu tenho lá 10 conteúdos de ensino. Conteúdo de ensino é tudo que a gente pode ensinar. O que eu vou ensinar nas primeiras semanas, depois e depois? Eu não vou ensinar tudo ao mesmo tempo. Tem coisa que eu tenho que ensinar antes, como se fossem pré-requisitos. Tem coisa que eu vou ensinar e não vou deixar de oferecer estímulo, senão a criança desaprende. Tem coisa que eu ofereço de estímulo e eu não preciso ficar repetindo. Então a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Depois só que eu tiver esse plano de curso, que eu souber o que vai ser ensinado em cada semana em termos de objetivo e conteúdo, que eu faço o meu plano de aula. Então meu plano de aula está vinculado a um plano de curso, que está vinculado a um nível de aprendizagem, que está vinculado aos objetivos de uma instituição. Por isso que eu disse que quando eu comecei a fazer meus planos de aula, era bacana, era porque eu estudava, me esforçava para fazer o meu melhor, mas não era o suficiente, isso é muito pouco. Porque você não tem critério de continuidade se você não tem uma orientação maior. Você não tem critério de continuidade se não tiver uma orientação maior. Mas mesmo assim, a gente precisa entender que dentro de uma turma nós teremos alunos com níveis diferentes. E existem 2 estratégias para a gente seguir para poder tentar resolver esses problemas.
As estratégias são o que eu chamo de diferenciação e de individualização, que é até certo ponto um pouquinho parecido com o que eu falei anteriormente. Então vamos supor, eu passei uma atividade e eu percebo que tem 2 alunos aqui que não conseguem fazer. O Daniel e o Thiago não estão conseguindo fazer a atividade. A turma tem 12 alunos, 2 alunos não conseguem fazer. Eu vou diferenciar essa atividade para eles. Eu não vou mudar o objetivo, porque o objetivo é determinado no plano de aula, mas eu vou diferenciar para eles. Então vamos supor que seja uma atividade de coordenação braço e perna no nado de peito, onde eu queria que os alunos nadassem o nado de peito completo e ficassem lá 2, 3 segundos na posição de deslize, para caracterizar o que é braço, o que é respiração, o que é perna. E eu percebi que o Thiago e o Daniel, se deslizassem demais, o corpo deles afundava, porque a perna ainda não estava muito boa. Eu não vou propor um outro educativo, porque isso não vai mudar o objetivo. Eu vou falar para eles o seguinte: desliza um pouco menos. Eu diferenciei para eles. Então pode ser que você tenha, mais uma vez, dentro de um grupo, vários subgrupos, e você está diferenciando em alguns momentos atividades para eles, para que todos caminhem juntos. Porque se o tempo inteiro você propõe atividades completamente diferentes, depois de um tempo, os alunos serão ainda mais diferentes. Mas mesmo assim pode ser que o Daniel, mesmo adaptando a atividade, ele ainda não consiga fazer. Então eu vou individualizar para ele, tentando manter o objetivo da atividade. Então esse exemplo que eu dei de coordenação braço e perna no peito. Eu percebi que o Daniel não está conseguindo deslizar o tempo suficiente, nem por pouco tempo, que já diferenciei para ele, porque a pernada dele não está muito boa. Eu vou propor então uma atividade de pernada para o Daniel, que em princípio não é o objetivo, mas com o foco dele deslizar mais. Então eu individualizei para o Daniel. A ideia não é que você individualize para todo mundo. Se você individualizou para os 15 alunos da sua turma, é porque você pensou o seu plano de aula mal pensado. O plano de aula ele é pensado levando em consideração a realidade da sua turma, que você já conhece. Legal? Então eu pensei na minha turma, as condições da minha piscina, se é fria, se é aquecida, se é funda, se é rasa, os materiais que eu tenho, se tem um aluno que é ligado no 220, se tem um aluno que é mais apático. Pensei na minha turma. Primeiro eu escrevo os objetivos, depois eu proponho as atividades, que é uma outra coisa que a gente não faz. A gente pensa nas atividades para depois pensar no objetivo, está errado. Primeiro eu tenho que saber onde eu quero chegar, depois eu decido se eu vou de carro, de moto, andando, se eu não vou. Então primeiro eu tenho que ter um objetivo. Mesmo assim, durante a minha caminhada, eu sei que terão problemas para os alunos fazerem as atividades. Eu vou primeiro pensar em diferenciação, vou criar subgrupos dentro do grupo. Se mesmo assim não for suficiente, eu vou individualizar. Certo, pessoal? Ok. Então a gente está se aproximando aí para o nosso final. Vou fazer uma breve revisão com vocês aí. Então o planejamento é a ideia da gente pensar sobre aquilo que a gente vai ensinar. Da gente pensar sobre aquilo que a gente vai ensinar. É uma atividade, com certeza, extremamente trabalhosa, por isso que poucas vezes a gente faz, mas depois que você já tem uma linha de raciocínio, é só você fazer adaptações. E também não significa que a primeira vez que você fizer o seu planejamento, que tudo vai dar certo. Mas você pode, poxa, isso aqui eu ensinei por muito tempo, não preciso. Na próxima vez que você tiver uma nova turma, naquele nível, você faz os ajustes. Poxa, isso aqui eu precisava de mais tempo, isso aqui não é tão fácil de aprender. Você aumenta a duração daquele estímulo em termos de semanas ou em termos de meses. E você vai ajustando isso até você chegar numa proposta que você considera bacana. Isso aqui serve para diferentes níveis de turma. Porque o que a gente precisa mudar depois não é o plano de curso, é só o plano de aula. Então o planejamento ele é importante. Só que mesmo assim a gente vai entender que existem alguns momentos que nós precisaremos lidar com turmas extremamente diferentes, alunos extremamente diferentes. E eu passei para vocês 7 estratégias do que fazer quando isso acontecer. Mas eu espero que vocês fiquem nessa condição por pouco tempo, porque ela é ruim para a gente e para os alunos. E por fim, então, eu falei o que a gente pode fazer para evitar essa situação. Então, o que eu posso fazer para poder realmente planejar a minha aula desde uma estrutura maior até uma estrutura menor, pensando em satisfazer os alunos, atender as necessidades de crianças, jovens e adultos, fazê-los perceber que eles são importantes dentro do processo para que eles não saiam da minha aula de natação. Então, para poder finalizar, a preparação ela é muito importante, mas significa que a ação ela é a posterior à nossa preparação. Primeiro eu me preparo, eu penso, é o que eu fiz aqui para a aula de vocês.
Eu escrevi o que eu ia falar, não significa que eu vou falar exatamente o que eu escrevi, mas eu tenho uma linha de raciocínio, é o meu plano de aula, para depois eu me apresentar. Se eu chegar daqui e sair falando, as coisas vão dar errado. Fazendo tudo certo, as coisas já dão errado. Eu mandei a apresentação para o Roberto, aí chega aqui na hora, ele esqueceu de passar para a Patrícia, aí estava em PowerPoint, mas eu fiz em Keynote, não abre o computador, e a gente planejou tudo. Imagina se não planeja. E as pessoas, os adultos principalmente, se a gente chega para poder dar uma aula na piscina e ela não for bem pensada, as pessoas vão percebendo e fica feio para a gente, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. Depois a gente tem a prática.